Boa noite, pessoal. A gente está aqui para mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente está chamando aqui um convidado especial, nosso querido amigo Eduardo, mais conhecido como Dudu. Ele é Beleza? economista também. O Felipe também está com a gente aí, como sempre. Fala, Felipe. Tamo junto. Tamo junto. Vamos mais uma empreitada aí. Mais uma vez, a gente vai aprofundar um pouquinho alguns temas, principalmente econômicos, em relação ao coronavírus, né? É importante a gente fazer esse debate, porque a gente está hoje vivendo uma crise aguda. Na verdade, eu diria que a gente está vivendo três crises que estão entrelaçadas, né? A gente tem uma crise sanitária forte, uma crise sanitária dramática, na verdade, uma crise econômica e uma crise política, né? Tá tudo entrelaçado, é óbvio, isso é uma forma didática da gente entender o problema. E é isso, né? Hoje é dia 17 de maio, a gente está com 15.668 mortes no Brasil por coronavírus, infelizmente. A nossa a curva de transmissão e a curva do número de mortos, ela está aumentando. A direção dela ainda continua A crescente, direção. né? Enfim, né? O Brasil está caminhando para se tornar o epicentro da crise no mundo, né? Hoje, um dos epicentros da crise é os Estados Unidos, com 88 mil mortos. Tá? Esse final de semana, infelizmente, a gente deve ter nos Estados Unidos 90 mil mortos. Já superou o número de mortos na Guerra do Vietnã. Aqui no Brasil, a gente está com esses 15 mortos que eu citei, e ainda, junto a isso, né, a própria crise sanitária, a crise do coronavírus, aprofundou a crise econômica que já estava presente, tanto no Brasil como no mundo, né? Tenho falado nos outros vídeos sobre isso, sobre como a gente já vinha num cenário que era ainda mantinha uma taxa de crescimento muito baixa, né? 2017, 2018 a gente cresce 1,1, por exemplo, no Brasil, mas a média de crescimento na última década do PIB mundial também é decrescente, a taxa. E aí essa crise sanitária sanitária aprofunda a crise econômica. A gente está com uma expectativa de queda de 5% no PIB, expectativa de queda da Eu acho que vai ser arrecadação dos mais. estados. Então, ainda tem isso, né? Essa é só a expectativa, né? Como a crise, como o coronavírus produz uma queda abrupta da demanda e da oferta de serviços, então a gente está, sim, o cenário não é nada promissor e por isso a gente tem que discutir economia, né? A gente está com um desemprego de 12%, com 12,8 milhões de pessoas desempregadas, 5 milhões de desalentados. Enfim, o cenário não é muito bom e, para piorar, a gente ainda tem uma crise política em que o chefe do executivo aprofunda essa crise. Parece que o Bolsonaro continua na linha de achar que o país é ingovernável dentro da democracia. Ele só pensa parece que ele só consegue se projetar uma governabilidade num regime fechado, em que não haja ninguém para se contrapor a ele, como se ele fosse, ele age como se ele fosse um rei, né? Como se ele fosse uma majestade. A gente está numa república, não num regime monárquico. Os súditos dele foram hoje de novo para Brasília lá, né? Ele de novo apertou a mão de todo mundo, de novo. Em pleno coronavírus, pela terceira vez, terceiro domingo seguido aí, teve ato lá. E, para piorar, ele ainda está com uma base miliciana, não é mais só essa discussão se tem ou não tem milícia no Rio de Janeiro. Ele está com uma milícia chamada o Grupo 300, que está acampado no Planalto. É um grupo terrorista, né, que quer implementar a qualquer custo um golpe militar no país. É um grupo militarizado, é um grupo ele quer eliminar ou seja, assim, claro que esse grupo aí, se não for contido, é uma grave ameaça à democracia e ele está com o apoio do presidente, esse que é o pior, né? E a última bomba do final de semana aí foi que o assessor do Flávio Bolsonaro afirmou que o Flávio ficou sabendo antecipadamente que sobre a operação da Polícia Federal contra o Queiroz, a Operação Fumo de Onça, e que essa operação foi travada pela Polícia Federal antes das eleições, foi adiada, né? Então, assim, isso é gravíssimo. Isso mostra
Primeiro, é bom lembrar que antes das eleições, né, houve a delação do Palocci. E houve uma grande discussão sobre o momento dessa delação, que não trazia nada de novo na delação do Palocci. Era uma delação que todo mundo já sabia. Depois, com a liberação das mensagens do Intercept, ficou claro que o Moro, até o Moro achava vulnerável aquela delação. E, enfim, só para dar um exemplo, né, de que como foi grave esse período das eleições, em que a Polícia Federal avançou numa operação que foi contra um determinado partido político, o PT, e deixou de fazer uma operação que ia ser contra o Bolsonaro, né? E aí isso aprofunda a crise política atual, porque coloca em xeque a própria presidência da República. Tem gente querendo questionar no TSE a própria chapa do Bolsonaro por isso. E não poderia deixar de dizer que em menos de um mês o Bolsonaro trocou o ministro da Saúde, o Taz. O Taz passou várias vergonhas aí como ministro da Saúde, né? Mais uma vez o Bolsonaro lutando contra as próprias instituições, inclusive do próprio executivo. Ele anunciou medidas sem dizer para o ministro em público passou uma vergonha danada, não sabia que o Ministério da Economia, que o presidente liberou promoveu um decreto dizendo o que era serviço essencial ou não. Então tem um vídeo aí vergonhoso dele gaguejando, enfim. Então a nossa crise está nesse nível, assim, né? Só fazendo um panorama geral para a gente ver, se situar, né? Lembrar em que estado de coisa a gente está. E eu queria começar falando um pouquinho aqui dessa relação entre a economia e a pandemia, né? A gente tem o governo Bolsonaro, ele é liderado, né, por uma hegemonia neoliberal, ou seja, uma concepção de mundo que coloca o Estado como um problema para a economia, um problema social. Ele tem que ser eliminado de todas as esferas. Você tem que privatizar serviços públicos, você tem que diminuir a presença do Estado, que é ineficiente, e que só a iniciativa privada pode dar conta do provimento dos serviços públicos. E quando chega num momento como uma pandemia, em que a gente precisa de uma solução coordenada, né, do Estado, quando a gente precisa de uma solução abrangente que articule forças macros, essa lógica começa a entrar em choque. Começa a entrar em choque com os próprios interesses que colocaram o Bolsonaro no poder. Eu não quero me estender muito, porque eu acho que eu já falei bastante. A gente podia aprofundar um pouquinho esses temas. E aí vamos passar aqui um pouquinho aqui para os nossos amigos aqui. Quem quer falar um pouquinho? Felipe ou Eduardo? Vai lá, Eduardo. Dá uma bola aí, Felipe. Pô, você chegou hoje, cara. Você é nosso convidado de honra aí, por favor. Beleza. Não, eu acho que é importante, essa semana, né, especificamente, o Márcio comentou da curva de contágio e a curva de óbitos pela Covid no Brasil. Se vocês forem ver, não vai dar para eu colocar aqui a imagem, mas o Brasil, ele sai ali de uma trajetória, digamos, média, né, onde tem Rússia, alguns países que sofreram medianamente, comparando com os outros, né? E o Brasil, ele escala dessa trajetória aí mediana para a trajetória ascendente, alcançando ali os que mais sofreram com a pandemia, que é os Estados Unidos, a Espanha. Então, o que dá para ver é que em algum momento a gente ainda estava controlando essa trajetória, as mortes diárias, o contágio, né? E a partir desse determinado momento a gente perdeu o controle, que a gente está saindo de uma trajetória e piorando, né? Subindo, indo para outra. Então, isso mostra aí que, pelo menos, essa implicância aí do presidente, as trocas no Ministério da Saúde, ela se reverbera na prática, né? E a prática ela é perversa, porque é muita gente aí morrendo, os governadores, os prefeitos, os demais gestores públicos com as mãos atadas, né? Porque aí eles já estão fazendo de tudo. Então, estão com o nome deles aí na TV todo dia e gastando, tentando fazer algum tipo de política, mas sem respaldo nenhum do poder federal, né? Da União. Inclusive, essa dualidade, né? Em que tem pessoas que
estão se esforçando para fazer o isolamento, a quarentena, e tem empresas também aí tentando, né, remediando esse caos, né, posto aí pela pandemia, mas com o presidente, né, e a postura dele, tem um outro grupo de pessoas que está apostando o contrário, né, continua aí saindo para as ruas, continua minimizando os efeitos da pandemia, né, então, e até mesmo desacreditando. Eu acho que é incrível isso, tem, assim, como que com toda essa informação que nós temos hoje, e as pessoas desacreditando, falando que é mentira. Enfim, eu acho que é tudo aí um projeto também de poder, né? Sim. Não esqueçamos disso. E tem uma politização muito grave da pandemia, né? Sim. E pro presidente, ele tira o dele da reta, digamos assim, né? Ele deixa com que os prefeitos, governadores e demais gestores públicos tomem a frente, fiquem ali no noticiário, e ele tira o dele para depois ele aparecer e falar, ó, quando resolver, né? Resolver assim, o problema não, né? Porque tem nem como que falar de uma solução com tantas mortes, mas assim, depois de passado todo esse caos, para ele se colocar como eu avisei, né? Ele está se preparando porque passada a crise não, né? Passada a pandemia, né? Essa parte mais difícil da pandemia, o próximo problema, né? Que já é atual, mas assim o que a mídia vai colocar como palco ali midiático vai ser evidentemente a crise econômica, né? E aí que o Bolsonaro está apostando, né? Ele já está apostando no futuro, porque quando as pessoas se depararem que a economia já vai estar mais fraca do que esteve, né? O tombo foi tão grande que o Bolsonaro está se preparando para isso. Ele está ali se colocando como um defensor da economia, do emprego, né? É uma estratégia arriscada dele, mas eu vejo que tudo isso não é sem plano, né? Faz tudo parte ali do projeto dele. Eu estava pensando exatamente nisso, Sim? sobre como não é, como o Márcio falou e o Bruno da outra vez, que não tinha nenhum tipo de burrice, não tinha nenhum tipo de idiotice as decisões do governo, apesar de eu achar que é uma coisa suicida muitas vezes, que ele ou vai para o impeachment ou vai para o golpe, e não tem apoio, é um cara muito difícil, né? Acho que governa só com os filhos mesmo. Mesmo assim, realmente tem uma inteligência por detrás, porque ele está falando com parte da população, com uma grande parte da população, que não pode ficar de quarentena. Não pode, não é possível. Isso. São trabalhadores informais, que não têm emprego garantido, que não estão ganhando para ficar em casa, e que se não saírem para trabalhar, não volta comida. Estão saindo realmente para fazer entrega, estão saindo para fazer o que tiver que fazer, para poder voltar para casa com a janta. Então, é aquela história mesmo do vender o almoço para comprar a janta, enfim, esse ditado aí. Então, realmente, ele está falando com uma parte da população que quanto pior para ele foram as medidas, para o Bolsonaro, quanto pior para ele foram as medidas de contenção do coronavírus, melhor para retumbar nesse discurso, né, de olha aí o que estão fazendo, olha aí, né, então agora foi o metrô de São Paulo que fechou, né? E aí teve uma confusão danada, foi uma crise. Então ele mais uma vez ele mostra, tá vendo? Tem que abrir. Então ele lá desde o início atrapalhou a quarentena, ele atrapalhou a quarentena. Ele realmente, nós estávamos bem, estávamos conseguindo ficar de quarentena, tinha aí 60% de quarentena, tinha um número que seria interessante. E esse número caiu depois de realmente do Bolsonaro insistentemente falar contra a quarentena, sair para a rua, né, e cumprimentar as pessoas e tal. Então, a política do caos mesmo, genocídio sendo revertido para um discurso, né, realmente que vai dar certo para ele. Né? Realmente ele vai capitalizar com essa crise, né, infelizmente.
Eu acho que eu acho que o mais importante, quer dizer, o que mais, não que mais é o mais importante, o Eduardo falou várias coisas importantes, mas o que mais me chamou a atenção no que você falou, Eduardo, é o fato dele se livrar dessa responsabilidade. Ele tira o dele da reta. Ele não se coloca como É, ele não se coloca como se um problema fosse dele, um problema nacional, né? Ele se coloca como isso daqui não é meu. Vocês se virem aí, isso daqui não é meu. Eu não sou nem presidente. Parece que eu não sou nem presidente do país, né? Eu não tenho como fazer nada. É tipo ele é oposição à presidência. Ele é o presidente que é oposição à presidência. Isso é absurdo. Mas ele assim, criou um cargo que não é necessário. Né? Ele criou um cargo de presidente que está sendo necessário. Mas é bom lembrar para quem está nos ouvindo, e talvez alguém que ainda acredita que esse presidente pode ser chamado de presidente, enfim, de que é responsabilidade do presidente, são as funções do cargo que ele assumiu, ou seja, a atuação dele, a gente não está cobrando algo que é da nossa cabeça, a gente está cobrando algo que foi o compromisso dele quando ele ganhou as eleições de 2018. Para essa função que ele está. A gente não está cobrando dele nada, nenhum milímetro a menos da sua responsabilidade. Ele tinha que estar coordenando constitucional, os Estados, né? Ele tinha que estar respeitando a Constituição. Isso é o que diz a Constituição, que ele diz, e ele mente para muita gente, que ele diz que ele obedece. Então, ele devia estar fazendo um plano nacional de coordenado, tá? Ele devia estar fazendo... pensando junto com os governadores, o que ele está fazendo é liderança, né? Ele está liberando recursos para os estados e municípios que apoiam ele e para os outros não. Ele está se privatizando, ele está privatizando o Estado, né? Como se fosse uma ala política dele. Ele sempre fala que não faz, entendeu? Não, e assim, é triste porque desde o começo da quarentena, né, quando os governadores declararam aí os fechamentos, enfim, ele se reuniu uma vez com os governadores. E foi a única vez que ele tretou com todo mundo, brigou com todo mundo lá, que daí tem aquele caso do Dória, né, o governador de São Paulo lá fazendo politicagem dele também, mas o que a gente esperaria, né? O que fosse o mínimo? O presidente ia sentar com todos os governadores regularmente, semanalmente, enfim, e traçar alguns planos ali, alinhados, todos os estados, ver quais estados precisam de maior atenção, quais estados menos. Então, é algo que ele não fez. Ele nem se preocupou em fazer e, pelo jeito, não quer fazer. É interessante porque o cenário que vocês estão traçando, esse passado e, ao mesmo tempo, agora, essas ações do presidente, dá para a gente entender mesmo qual o papel de um presidente, né? Tipo, analisando essa conjuntura, vendo tudo que ele não está fazendo, a gente consegue finalmente entender o papel de um presidente. Porque muitas vezes fica obscuro para as pessoas. Muita gente não entendia. Por que o Lula vai lá em festinha, apertar a mão de fulano, apertar a mão de ciclano, aí vai para uma reunião aqui, aí viaja, e ficavam criando uma história de que ele viajava muito, e ser presidente é viajar, ficar viajando. E agora, quando você vê que a gente está sendo retirado dos tratados internacionais, dos acordos internacionais para resolver a Covid, que a gente está sendo colocado de lado nos pactos comerciais importantíssimos, que toda aquela bagagem que o Brasil tinha de ser um grande anfitrião, de ser um grande conciliador, né, de buscar a paz dos povos, aquilo tudo que a gente tinha de Brasil, que era importante no mundo, ruiu. Tem um vácuo aí. Não, e aqui na América Latina, que na América Latina é assim absurdo como mudou, né, todo o posicionamento e a tradição do Brasil, né? Eu não sei se vocês viram, essa semana teve os dois lados, né? Nós tivemos falas do presidente do Paraguai e falas do presidente da Argentina, colocando o Brasil como a maior ameaça da região. Né? E assim, até então, o que a mídia dos outros países aqui da América Latina estava divulgando era análises, né? Talvez até de ministros. O que a gente está falando é de um presidente desses países, o chefe, falar abertamente que o Brasil é uma ameaça. Assim, é horrível para o Brasil e para toda a nossa tradição, né, de
de um país que era locomotiva, que pretendia ser ali um exemplo ali, digamos, entre aspas, para a América Latina, e que a gente está sendo é o contrário disso, né? A gente está sendo um empecilho hoje para a América Latina. E é importante que isso não é uma necessidade só de se projetar por se projetar. Isso é fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro. Essa imagem, ela está articulada com um país que você pode confiar para você crescer, para você aprofundar as relações comerciais. Com certeza. É disso que se trata, né? Comercialmente. Mas eu tenho uma pergunta, assim, porque eu fico vendo um país que está mergulhado em teorias conspiratórias. Eu vejo 30% aí que apoia o Bolsonaro falando de coisas assim que você, caraca, eu não acredito. Nem quando eu era, sabe, anarquista, com as minhas teorias sobre a CIA, sobre os alienígenas, sobre os reptilianos, nem eu conseguiria confabular tanta teoria conspiratória quanto eles fazem assim, ó, a ritmo industrial. Então, tudo que a gente está falando aqui não arranha o que está acontecendo. O Bolsonaro não vai cair porque está tendo mais um crime de responsabilidade ou porque mais um país está fazendo uma nota de repúdio. A gente está colecionando notas de repúdio, colecionando opiniões no Twitter importantíssimas de presidentes, agora tem uma crise, né, nos diplomatas, aí, vários diplomatas abrindo o verbo, que está um caos essa diplomacia brasileira, realmente não está se trabalhando, e nada arranha o Bolsonaro. Então, assim, a base dele não está concordando com a gente. A base dele está... E queria conversar um pouco com essa base, sinceramente. Eu tenho minha família, a maioria está nessa base, a maioria votou no Bolsonaro, e eu fico ouvindo, assim, eles estão muito na questão do trabalho, do emprego, eles estão achando realmente que o Bolsonaro está querendo o melhor para o trabalhador. Então, assim, a dualidade, né? Essa contradição do que o Márcio falou agora, de como esse papel do presidente é importante para a economia e como esse vácuo está destruindo tudo, eles não conseguem perceber isso, porque para eles é o dia a dia, é o trabalho, é sair de casa para trabalhar e voltar. Cadê meu emprego? Cadê o que tiraram de mim? Então, assim, o coronavírus ele chega, né, e está apertando todo mundo, acelerando um cenário agora que está todo mundo sem saber o que fazer. Então, quem é que vai agarrar, além do Bolsonaro, quem é que vai chegar? A gente vai conseguir conversar com esse tipo de demanda? A gente vai conseguir conversar com esse trabalhador que está desempregado, que agora tem que entregar no iFood para poder comprar comida, professores que estão em casa fazendo live. Assim, o cenário está mudando. A educação vai ser à distância, o trabalho vai ser à distância, o trabalho vai ser remoto, nem todo mundo tem internet. E agora? Né? O que vai acontecer? É o caos. Caos. Eu queria colocar um encaminhamento para isso, uma resposta a essa tua questão que eu acho fundamental. Como dialogar com essas pessoas. E esse canal aqui tem um pouco dessa proposta, sim. Não, um pouco não. Na verdade, ele se propõe a dar uma resposta aos problemas contemporâneos. A gente não pode cair nessa dualidade. Essa dualidade é uma falácia. É isso que a gente tem que ter. Não pode, em nenhum discurso nosso, ficar uma escolha de Sofia entre economia ou a vida. É o contrário. A gente organizou a sociedade e a economia para viabilizar a vida e não o contrário. Isso é uma total inversão. Por isso que a gente está aqui discutindo questões econômicas. Eu falei no início, são 36,8 milhões de pessoas em trabalho informal, 12,8 milhões de pessoas desempregadas. O desemprego deve aumentar e a gente tem que lembrar qual é a responsabilidade do governo e as possibilidades efetivas. No último vídeo eu falei, é uma discussão que a gente tem lá no grupo de financiarização e desenvolvimento, que o Marco Flávio tem trazido, e o Dudu podia até falar um pouquinho mais disso. Eu ainda não fiz uma apresentação assim decente sobre esse tema, mas por exemplo, a capacidade do Estado, nesse contexto de crise, emitir dívida e emitir moeda e fazer todas as medidas que forem necessárias, se for necessário, aumentar o seu endividamento para poder dar conta e responder à dramática crise social. É só respondendo ao emprego e à viabilidade da vida que a gente se torna necessário, senão a gente vai ficar... Senão qualquer outra coisa é secundária nesse momento.
Perfeito. O que eu tenho, o que é importante observar também, assim, um pouco da fala do Felipe, é a tática política, né, a estratégia política do Bolsonaro é a retórica. Desde antes dele ser presidente, né? Ele trabalha na retórica. E ele está fazendo isso hoje. Ele está ali na retórica, mas eu acho que a gente tem que também ter a consciência de que a retórica ela precisa ser acompanhada da prática, né? O que eu quero dizer com isso? Ok, o Bolsonaro ele criou uma dualidade, né? E a dualidade dele é fechar a economia e salvar vidas ou manter empregos e matar aí umas pessoas, mas manter os empregos, né? Ele apostou nessa dualidade aí de que agora ele vai defender os empregos, os empresários, os trabalhadores. Aí a gente tem dois problemas nessa retórica dele. Porque na prática, ele não fez nada por isso. Né? É só pegar o primeiro ano do governo dele e a gente vê o desemprego, e a gente estava com uma taxa de desemprego ali oscilando 12%, 11%, né? Sem falar o tamanho do trabalho informal. Então, assim, quando se olha o mercado de trabalho brasileiro e para os direitos trabalhistas, o Bolsonaro não fez nada. Na prática, ele não fez nada. Então, assim, é pura retórica. E daí, quando você... quando você coloca, ok, então, mas vamos supor aí que a crise aí mudou a cabeça dele, agora ele é um real defensor dos trabalhadores, do emprego, né? Ele quer um Brasil que tenha pleno emprego. Não vai acontecer, porque quando você olha a equipe econômica dele e as medidas da equipe econômica dele para o futuro, né, tanto na pandemia como o que eles projetam para o futuro, você vê uma equipe econômica que mantém todos aqueles traços das políticas de austeridade, né, das políticas neoliberais, trazidos do governo Temer, que foi muito forte, e ainda assim ali do segundo governo da Dilma, quando o Levi entra no Ministério da Fazenda, que é o quê? O trabalhador atrapalha a empresa. É isso que o Bolsonaro acredita, é isso que a equipe econômica dele acredita, né? Que o trabalhador e os direitos trabalhistas atrapalham a empresa, e por isso que a gente não tem emprego no Brasil, né? A solução deles praticamente quase que eles defendem diminuir salário e diminuir direitos trabalhistas. Então, assim, eu acho que para o futuro também, essa retórica dele não vai ser acompanhada da prática. O que a gente vai ver ano que vem, o senhor Paulo Guedes e toda a equipe econômica deles voltando a defender todo aquele modelo de Estado mínimo, de que o governo não tem dinheiro, de que o povo trabalhador vai ter que pagar a conta da crise, e não o contrário, não. Um plano econômico em que os direitos trabalhistas serão mantidos, em que o Estado vai dar um pontapé inicial para a retomada da economia e vai puxar o setor privado. A gente não vê nada disso. Né? E outra, isso não é assim, coisas que todos os outros países, se não já estão fazendo, já estão com todo esse plano encaminhado para tocar assim com o isolamento terminar, né? Então eu vejo um pouco um pouco assim da minha luz no fim do túnel essa, que a retórica dele, por mais que ele seja bom, por mais que ele domine toda uma rede de fake news e articulação aí miliciana online, a prática. Quem vai dizer se o governo dele vai ser bom ou ruim vai ser a prática, e as pessoas vão sentir isso na pele. Né? Porque não adianta nada ele falar que quer ajudar o trabalhador e chegar em 2021 e a gente continuar com 12, 13, 14% de desemprego. E aí, como que ele vai respaldar a retórica dele? Então, é bom a gente pensar nisso também, né? Desse futuro. Eu quero fazer uma provocação, então, Eduardo, a essa tua linha. Eu acho que você está certo em relação ao que a realidade não vai... a realidade vai impor uma situação diferente do que o Bolsonaro denuncia para todo mundo. Mas o problema é que ele está colocando a culpa da crise no isolamento social. Ou seja, quando a crise se manifesta para as pessoas que estão sem emprego, e isso tudo que você falou, ele já está dando uma resposta. Olha,
a crise que está vindo não é culpa minha. A crise é porque essa galera aí criou esse vírus chinês e eles fizeram isolamento social. Então, por isso é importante, eu acho que a nossa tarefa do tempo histórico, do contexto atual, o que é urgente, é a gente apontar tanto a responsabilidade dele quanto essa retórica, né? Senão é isso, senão ele vai nadar de braçada. Mesmo ele estando errado, ele já diz qual é o problema. Mas eu sei que o povo também não é burro, né? Não dá para a gente achar que tudo que acontece é uma manipulação tremenda, brutal, não. Eu acho que a realidade também, o povo tem uma sensibilidade também. Mas é nossa função botar o dedo nessa ferida aí, porque ele já tá preparado até para isso, entendeu? É só essa provocação que eu queria fazer. E talvez assim, para onde está indo o dinheiro, então? Né? Para onde está indo o dinheiro? Para onde está indo esse incentivo fiscal? Né? Para onde está indo esse estímulo monetário que o Guedes fala? Né? Para onde está indo esse dinheiro todo? Né? Aí você vai ver que o Márcio me ajudou aí a decifrar alguns números aí. Tem essa questão toda de pagar os bancos, né? E tirar da ponta, né? Você não está pagando em dia Bolsa Família, você não está pagando em dia salário do funcionarismo público, você tá deixando tudo que vai para a mão do povo, todos os auxílios, você não está dando auxílio de renda direito, essa não está chegando lá na ponta, você está criando todo um problema burocrático para as pessoas receberem esse dinheiro. Assim, para onde está indo o dinheiro? O Guedes tem uma pauta, né? Os bancos adoram o Guedes, os grandes empresários adoram o Guedes, ele está ali praticamente firme no meio desse vendaval todo. Então, o que ele está fazendo com o dinheiro da população? Acho que a gente tem que criar uma denúncia, né? O que o Bolsonaro realmente está fazendo com o dinheiro? Ele só está reclamando da falta do dinheiro, mas o dinheiro existe, né? E cadê? Para onde está indo? Então é isso, gente. Eu acho que a gente pode já fazer um encaminhamento para finalizar aqui. Eu acho que está dando nossa hora aqui também. Deu nossa hora. Mas é isso. Eu acho que a nossa tarefa é fazer essa denúncia dessa falsa dicotomia sempre, porque isso vai estar... A denúncia da origem, ou ficar culpando que o vírus é chinês, eu acho que vou até aqui falar, gente, vamos fazer um vídeo só sobre o vírus chinês, para discutir em detalhes essa retórica do vírus chinês, enfim. E chamar a responsabilidade da função do cargo do presidente para a crise que é dramática. A gente está falando de pessoas que estão desamparadas, pessoas que estão sem emprego, enfim, e que estão tendo que escolher, realmente estão tendo que escolher entre a vida e a vida. Desculpa, a morte e a morte, né? Porque se eu sair, eu estou exposto à morte vulnerável. E se eu ficar, eu não tenho, eu vou morrer de fome. É função do Estado amparar essas pessoas. Essa é a minha opinião. Eu queria saber de vocês para a gente fazer uma roda finalizando, que eu acho que já deu tempo aqui nosso já. Não, é um pouco nesse sentido mesmo. E eu acho que a gente tem que ter na mente, né, que é papel do Estado ele articular. O Estado, eu falo assim, o governo federal, ele articular esse enfrentamento e garantir que as famílias elas tenham condições de fazer esse isolamento, né? E a gente vê isso acontecendo em todos os outros países do mundo. Em todos, assim, pode ser que tenha outros aventureiros como o Bolsonaro, mas assim, nas grandes economias, os países estão garantindo renda para os trabalhadores ficarem em casa, estão garantindo testagem. O Brasil hoje a gente tem uma taxa de testagem muito baixa e enquanto os outros países estão conseguindo testar, estão conseguindo mapear os contaminados para prevenir melhor o contágio, né? Enfim, tem aí um leque de lições que outros países adotaram e não estão sendo tomadas pelo Brasil, né? E assim, só assim, o Oriente ele tem um leque de lições para nós, né? Você pega a Coreia, você pega o Vietnã, a própria China, com mortes, né? Uns com mais, outros com menos. Você vê que eles tiveram uma articulação nacional para conter que o Brasil não teve, né? E nem sei se vai ter, né?
E assim, e uma outra questão também que se coloca é que o Guedes e o governo a todo momento está colocando que não tem dinheiro, né? E o que a gente vê é que é uma mentira, né? Porque para os bancos o dinheiro apareceu do dia para a noite. Foi uma canetada, o Banco Central liberou um recurso para todos os bancos. E sem crise, só um parênteses, sem crise sistêmica, né? Sim, foi sim. a primeira medida. Foi a primeira medida, anunciada, né? E para os trabalhadores é essa fatalidade, é as filas na caixa, né? É o governo toda hora fazendo aquele chororô, falando que não tem dinheiro. E o que a gente vê é uma mentira, né? O governo ele tem as suas plenas capacidades de se financiar, de garantir tanta compra das testagens, compras de equipamentos médicos, pagamento desses profissionais de saúde, dos demais profissionais, dos demais servidores públicos, e assim como esse auxílio emergencial. Todos os países estão fazendo isso, nenhum país está sofrendo com nenhum tipo de contratempo econômico nesse sentido do financiamento, né? Porque o que a gente vê aí com o discurso neoliberal da austeridade, né, vimos aí nos últimos anos, era o quê? O Estado está quebrado, não tem dinheiro, o dinheiro acabou. E, de repente, o dinheiro aparece, né? Assim, um passe de mágica. Então, pois é. a gente pode até ter uma próxima conversa, eu posso destacar, né, com maior qualidade esse mecanismo de financiamento, como que funciona. Mas, assim, o Brasil ele tá lutando contra ele mesmo. Que a gente vê, o Brasil não, né? O governo, digamos assim, o governo. Sim, sim, perfeito, perfeito. A gente poderia estar, desde o começo, ter tido uma postura responsável, né? Com o povo e também com as empresas, né? Precisamos fazer a quarentena, vai ser um baque, vai ser um tombo, mas a gente vai conseguir controlar rápido para depois retomar, que é o que os outros países estão fazendo. Se olha a Argentina aqui do lado, eles já estão abrindo comércio. Final de semana semana que vem já está voltando os primeiros passos, né, de retomada. E o Brasil, com todo esse choque que teve, a gente está 2 meses nesse choque e a gente não saiu do lugar. Na pior, né? A gente nem chegou no pico ainda, né? Quanto tempo vai demorar para a gente chegar no pico e começar a melhorar a situação? Então, até para os empresários fica uma dica, né? É melhor a gente tomar uma atitude responsável com o povo, digamos assim, de fazer esse lockdown, né? Esse isolamento mais firme e solucionar o problema com maior rapidez do que ficar aí nesse meio termo e não sair do problema, ficar patinando no problema, né? E vai ser ruim para todo mundo. Só acho que é mais ou menos isso. Dudu. E você vai responder sim, você vai responder mais perguntas sim, você vai explicar para a gente como é que funciona esse neoliberalismo, né, tupiniquim, como é que está rolando aqui esse discurso, né, e como ele realmente é uma contradição quando você vê a prática. Então, eu queria realmente entender. Então, vamos deixar isso para um próximo vídeo mesmo. Já está aí, você já selou o compromisso da gente gravar mais já pintei o próximo. Então, fechou. Para mim já está fechado, você já falou tudo. Vocês dois já encerraram muito bem. Vamos lá que o nosso tempo fechou. Só lembrar uma coisa. É o que a gente tem que ter, unidade de distanciamento físico e unidade social. É isso que o Brasil precisa. Boa, garoto. Gostei. Valeu. Um abraço. Tchau, gente. Valeu.